Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Artesã, proprietária do ateliê Menina Arteira, e na nossa aulinha de hoje eu trouxe um item que toda casa tem. Não importa a situação, mas toda casa precisa de cortina. E hoje em dia tá muito em alta aquelas cortinas para usar no varão, simples. E hoje eu trouxe uma cortina muito fácil para você que é iniciante, para você que não sabe nada, inclusive de costura, você vai conseguir fazer tranquilamente e com um acabamento muito bonitinho essa cortina, certo? Eu só assisti com bastante atenção, é uma cortina fácil, né? De passante de tecido ou alça de tecido, como algumas pessoas falam, então presta bastante atenção que você vai conseguir fazer facinho e vai ficar lindo aí na sua casa. Agora bora aprender! Bem, meus amores, na nossa aulinha de hoje, então, eu quero ensinar para vocês uma cortina com passante para varão, aquele varão simples, muito fácil de ser feito, tá? Eu tô com o meu esqueminha aqui e eu vou explicar para vocês, tenho certeza que vocês vão entender, tá? Só prestar bastante atenção, ok? Aqui eu tenho o exemplo da minha janela, né? Tem imprimir para vocês conseguirem entender bem aqui, tá? Eu tenho o meu varão aqui em cima, tá? Esse aqui é o meu varão. Ok? O meu varão tem 2 metros, ok? Então, pra mim, pra cortina da minha casa, eu tô aproveitando inclusive pra fazer aqui a cortina da minha sala e ensinar pra vocês, tá? A forma com que eu vou fazer. Lembrando que vocês podem fazer de outras formas, mas eu vou ensinar aqui a forma mais simples que eu encontrei pra tá fazendo essa cortina, que pode ser pra qualquer tipo de janela, desde que seja pra esse modelo de varão que a gente tá fazendo aqui hoje, tá? Que é aquele modelo simples. No final do vídeo eu deixo uma fotinha para vocês verem como é que ficou também o meu modelo esticado, tá bom? Bem, vamos lá então. Prosseguindo, 2 metros o meu varão, tá? Ele fica em torno de uns 20 centímetros para fora, porque os varões sempre ficam para fora da janela, certo? Então aqui eu tô me baseando pela largura do varão, tá? A altura da minha janela que tem 1 metro, tá? Normalmente, essa distância aqui varia da janela para o varão, varia em torno de 15 a 20 centímetros, dependendo da instalação aí do varão na janela, tá bom? Então, é o seguinte, a largura sendo, essa largura aqui, esse comprimento aqui sendo 2 metros, eu não quero muito franzido. Então, cada parte da minha cortina aqui, que eu vou fazer, para cada lado da janela, eu vou cortar apenas com 1,20, tá? Vou cortar com pouca diferença aqui, tá? Do meu varão, que seria 1 metro aqui e 1 metro aqui, certo? Então, eu vou cortar só 20 centímetros a mais, porque eu não quero muito franzido. Agora, se você quiser bem franzido, a hora que ela estiver na janela, vai pondo mais centímetros. Põe mais 50 centímetros, mais 60 centímetros. Tenha em mente que você quer ela franzida, então ela precisa ter mais tecido. Tá? Então, vai ficar a critério de vocês. Vai aumentando de 50 em 50 centímetros aí pra ver se ficou um franzido legal, tá bom? Mas aqui, pra mim, 1,20 foi o suficiente. Já fiz, inclusive, um lado da minha cortina e tô fazendo outro aqui junto com vocês, tá bom? Então, 1,20 aqui, dessa largura, foi ok. Agora, a altura aqui, que é 1 metro... Eu já fiz um pouco maior aqui, porque a gente tem que dobrar e fazer um barradinho um pouquinho mais pesado embaixo. Então, ela tem 1 metro, eu já cortei uns 30 centímetros a mais, tá? Porque a gente tem que descontar em torno de uns 5 centímetros naquela parte de cima, antes de pôr na passadeira, né? E a gente também tem que lembrar desse barrado aqui de baixo. Lembrando que tem outro detalhe, vai depender aí do tamanho que vocês querem que ultrapasse. Eu quis que ultrapassasse apenas um pouco, ele ultrapassou em torno de 10 centímetros aproximadamente debaixo da minha janela. Eu quis uma cortina curta, uma cortina normal, uma cortininha padrão, sem muito frufru e mais básica. Então, como eu falei, vai depender aí do comprimento que você quer também. Então, para esse 1 metro, eu quis só um barradinho que ficasse aqui embaixo, então fiz com 1,30, tá bom? Os passantes eu fiz com 35 centímetros, tá?
por 10, tá? Eu cortei 5 unidades aqui, tá bom? Então, já deixei aqui. Ó, passantes 35 por 10. Eu gosto de começar costurando os passantes, já deixando os passantes prontos, tá? Porque depois eu gosto de estar passando também. O legal de você estar fazendo a cortina é sempre estar fazendo uma etapa, passando e etc, tá bom? Aqui o tecido que eu tô utilizando é gorgurinho, mas você pode estar utilizando Oxford, estar fazendo alguma camada de voal. Você pode até adaptar um babado em cima, né, da sua cortina, mas vamos começar primeiro pelo básico, né? Então, nesse gorgurinho aqui, que eu já cortei os meus passantes, eu vou dobrá-los. E vou passar uma costura reta aqui. Só isso. 1 centímetro a margem de costura. Vocês vão fazer isso nos 5 passantes. Bem, meus amores, ó, já costurei os meus passantes aqui, ó. A costura é reta, 1 centímetro mais ou menos de margem, vai depender aí, tá? Da necessidade de vocês. E daí é só desvirar. Aqui eu já tinha desvirado os meus, mas eu deixei ainda um do avesso só pra mostrar pra vocês. Agora é só passar os passantes. Eu já deixei quase todos passados já. Eu já gosto de deixar eles no jeitinho passado, que fica mais fácil. Bem, agora nós vamos virar. Essa é a forma com que eu gosto de fazer, tá, gente? Eu vou passar uma costura zigue-zague bem juntinha aqui, tá? Passar vários zigue-zagues aqui pra não ficar desfiando essa peça, tá? Então, eu vou fazer isso em todos os passantes. Passadeiras no jeito, nós vamos reservar. E agora eu venho pro meu tecido da cortina. Eu gosto de começar costurando as laterais, né? Que essas partes das laterais aqui, né? Da cortina. Pra fazer, eu faço uma bainha bem, assim, modesta, tá? Normalmente eu faço a bainha com 1 centímetro, tá? Eu faço uma dobrinha de 1 centímetro aproximadamente, tá? Ó. Pode medir com o dedo também, ó, tá? E depois mais uma dobra. Quem quiser pode estar alfinetando ele todo para depois levar para a máquina. O legal desse meu tecido geométrico aqui é que eu consigo ter um padrão aqui nele. A hora que eu dobro ele já fica com o padrão certinho aqui e ele fica retinho, tá? Vocês vão fazer isso dos 2 lados da cortina, certo? Nas 2 laterais aqui, né? Tem essa aqui, ok? E tem aqui, não tem? Ó. Nós estamos fazendo as laterais da cortina. Então, nós vamos fazer isso dos 2 lados da nossa cortina. As 2 laterais da minha cortina pronta. Olha como é que ficou. Agora, nós vamos mexer com a parte de cima, onde vai as nossas passadeiras, tá? Eu dobro uma vez, em torno de um dedinho aqui também, tá? E depois, eu dobro novamente, tá? Eu vou dobrar aqui em torno de 3 centímetros, tá? Lembrando que a dobra vai ser conforme o seu gosto e as suas medidas, tá? Mas eu vou estar fazendo assim. E daí, eu vou alfinetando a minha peça toda, tá? Todo o comprimento dela. E daí, eu bato na máquina, tá? É só passar a costurinha reta aqui na máquina. Feita a nossa costura aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz bem ela aqui no cantinho, tá? Da nossa dobra.
Eu fiz em toda a parte onde vai os passantes. E agora nós vamos pegar o passante. Vou virar. Deixar essa parte da costura aqui pra dentro. Vou pegar os dois primeiros das pontas e vou pregá-los primeiro. Por quê? Porque é a partir deles que eu vou conseguir tirar a medida dos demais passantes. Então, eu prefiro já prender os dois primeiros. Então, eu viro aqui, ok? Bem no começo aqui, ó. Coloco ele bem no comecinho. Alinho ele bonitinho e passo uma costura. Eu deixo em torno só de meio centímetro dele aqui, ó, pra baixo dessa costura, tá? E passo uma costura. Eu faço isso nas duas pontas da cortina. Aqui, galerinha, os dois passantes da ponta costurado aqui. Depois a gente corta essa linha, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar um de frente pro outro, tá? Eu dobro ele aqui, encontro ele aqui, acho meu meio aqui do outro lado e coloco meu primeiro alfinete. Ok? Beleza. Agora eu venho com esse meu alfinete, que eu achei meu primeiro meio. Ó. E encontro aqui. Só que eu vou encontrar mais ou menos no meio desse meu passante aqui, tá? Ó. Então, eu encontro outro meio aqui, tá? Aqui era do meio, a gente dobrou, ó. Esse era o meio, nós dobramos, ele aproximadamente no meio do passante, se aproximado, tá? E aqui tem outra marcação, então. O mesmo eu faço do outro lado. Encontro aqui no meio. Aproximadamente no meio do meu passante. E faço a outra marcação do outro lado. Então, agora, é só a gente terminar de pregar os demais passantes. Eu viro. E ajeito ele aproximadamente aqui no meio, ó. Meu alfinete tá aqui. Se você quiser fazer bem exatinho, é só você medir com a régua, tá? E passo a costura. Eu vou fazer isso nas demais marcações também. Bem, meus amores, ó, terminei de pregar todos aqui, não vou mostrar todos porque não é necessário, né? Agora, pra mim, eu achei melhor bater uma segunda costura aqui em cima, tá? Peguei aqui a minha outra que já está pronta. Eu bati uma segunda costura ficando assim, ó, na parte de cima, tá? Então, é opcional, quem quiser fazer, quem não quiser, não tem problema. Depois de pronta, vocês vão colocar lá no varão, de preferência, né? No varão de vocês, pra ver o comprimento certinho, pra ver se tá tudo ok. E daí, vocês vão fazendo a barra, a bainha de baixo, tá? Na bainha de baixo, pra mim, deixa eu confirmar aqui com a outra. A minha bainha de baixo, eu fiz com 8,5. Tem gente que gosta de uma bainha mais larga, um barrado mais largo, né? Com bastante peso. Então, aí vai depender da preferência de vocês. Lembrando que a gente sempre tem que fazer o quê? Uma dobra primeiro. Então, eu faço uma dobra de aproximadamente 1 centímetro. Ó, deu 1 centímetro aqui certinho pra mim. Eu faço toda essa dobra primeiro, nele todo, alfineto, e depois eu venho fazendo a segunda dobra, tá? Aqui eu preciso medir meus 8,5 para ficar igual as duas, né? Faltou mais um pouquinho.
passou. Então, eu tenho que reduzir. Eu vou ir medindo o tempo todo, porque senão ele vai ficar diferente o tamanho de uma cortina para outra. E a gente não quer que isso aconteça, né? Certo, deu certinho? Agora eu vou lá, alfineto e passo uma costura aqui, tá? Só isso. Depois disso a gente só vai passar a costura, tá? E depois você também pode bater aqui, ó. Depois de dobrar toda esse barrado de baixo, é só passar a costura aqui, então, costura também estreitinha. E depois, se você quiser, pode passar uma segunda costura aqui, pra ele não ficar aberto, né? Essa parte daqui. Deixa eu mostrar pra vocês, pronta. Que é a minha outra primeira cortina. Ó, esse é o barrado dela pronta, barrado de baixo, ó. Eu passei uma costura aqui, acompanhei essa linha dessa costura aqui, passei uma segunda costura nela aqui pra dar uma finalizada, pra não ficar aberto. No passante de cima, eu não achei necessário, ó, porque a gente já prendeu aqui, ó, numa segunda costura, nessa segunda costura que eu fiz, ok? Então, eu vou finalizar aqui a minha cortina. Depois disso, ela já vai estar pronta e eu quero mostrar a foto pra vocês aí no fim, o resultado final dela na minha janela, ok? Eu espero que vocês gostem. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.